Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, passando aqui, para mostrar esses dois belos exemplares, acredito que já temos vídeos falando sobre a espécie aqui no canal, mas não me lembro, não me recordo agora ao certo se já fiz ou não, A gente tem mais de 100 vídeos aí no canal, então eu não me recordo ao certo. Mas de todo modo, resolvi fazer o registro aqui para vocês. Hoje vamos falar um pouquinho aqui bem rápido do Catasetum denticulatum. Planta que é de origem, digamos que brasileira, Ele ocorre aí na região de Rondônia, em florestas amazônicas, mas também estende-se, até a Bolívia. Então é uma planta que gosta aí de altitudes entre 100 a 300 metros, tá? Uma planta que vegeta super bem. Não é um cataseto que se desenvolve com tanta rapidez quanto os demais, tá? É uma planta que precisa de um pouquinho mais de umidade, tá bom? Não é encharcar, porque cataseto não aguenta excesso de água, tá certo? Mas ele sempre é bom dar um pouquinho mais de umidade para ele na época agora de brotação, de florações, para ter um bom desenvolvimento. Aqui temos duas plantas jovens, tá? São duas plantas puras, que vieram da coleção de um amigo que teve a oportunidade de estar indo até o habitat coletando alguns bulbos, para estar pegando exemplares puros, nativos. Então aqui se trata de dois exemplares, um no tom mais laranja, como vocês podem ver aqui, bem pintado de vermelho, com esse fundo mais laranja. E temos um aqui também, bem pintadinho também no vermelho, porém com um fundo amarelo, como vocês podem ver aqui. São plantas muito lindas, plantas que não ficam tão grandes como por exemplo, um Catasetum fimbriatum, ou um Mormodis, mas é uma planta de porte médio que fica aí em um tamanho considerado, tá? Tendo um bom cultivo aí. Essa planta, eu pude notar aqui no cultivo que ela gosta de um substrato um pouco mais úmido, tá? Porque como ela é de floresta amazônica, a umidade é um pouco mais alta. Ela gosta de um ambiente mais ventilado, tá? Toda planta precisa de ventilação, mas no Catasetum denticulatum eu pude notar aqui no meu cultivo que um local onde tem uma corrente maior de vento, um local que ventila mais, eles desenvolvem melhor. Então assim, é mais difícil para a gente manter uma umidade por conta que o vento resseca bastante, mas é o que eles gostam, eles preferem. Caso você não tenha um ambiente assim, pode pôr num ambiente menos ventilado, porém sempre atento com fungos, essas coisas, para evitar problemas aí no cultivo, tá bom? Eu não digo nem a questão de pulgão e cochonilha, porque dificilmente atacam Catasetum, mas temos aí um grande problema que é os ácaros, tá? Que atacam muito os Catasetum. Então, quanto mais ventilação você tiver para esse exemplar, melhor, O substrato pode ser cultivado em mix de casca de pinho, carvão e brita, pode ser cultivado somente em pedriscos, de rio, como vocês podem ver aqui. Esse exemplar está somente em pedriscos e esse exemplar está no mix de casca de pinho, carvão, um pouquinho de brita, tá? Então assim, é algo que varia. Se você mora numa região muito úmida, onde a umidade é altíssima, chove muito, utiliza placas de madeira, cachepôs de madeira, para estar evitando o apodrecimento. Essas plantas gostam de uma umidade mais alta, porém, se você encharcar, ele apodrece com mais facilidade também, tá? Muita gente fala, mas o cultivo do Catasetum denticulatum é uma planta enjoada, é difícil, tal. Não, é uma planta tranquila, Porém, ela é uma planta que não é igual muitos, por exemplo, um Catasetum fimbriatum, que se você molhar demais, ela apodrece as raízes e os bulbos ficam, Ele não, ele apodrece raiz e já passa direto para os bulbos e brotações. Então você acaba perdendo a planta, tá? Então sempre bom atentar. Umidade, sim. Encharcar, jamais, tá bom?
por mais que são plantas que agora, né, na brotação, no início das chuvas, elas gostam, né, de uma quantidade maior de água, porém elas não suportam ficar encharcadas de modo algum, tá bom? Então eu sempre gosto de frisar nesse ponto aí da água, porque o pessoal é onde o pessoal mais erra. Ou rega de menos e ele desidrata e não desenvolve, ou rega demais e ele apodrece, tá certo? A luminosidade. Como todos os Catasetum gostam de bastante luminosidade, tá bom? Eu indico aí o cultivo, né, em tela de sombreamento de 50%, tá? Ou 60%, depende da sua região e da incidência solar. Sempre bom analisar isso, né? Essa planta em algumas regiões pode ser cultivada a sol pleno, tá? Ela vai se vegetar super bem também, né? Assim como na região onde ela é nativa, ela vegeta em sol pleno. Então, e vai super bem, então não tem nenhum problema, tá? Mas como eu disse, depende de região. Não adianta eu pegar essa planta que veio lá de florestas amazônicas, né, onde a umidade é alta, né, a luminosidade também é alta, mas a incidência solar não é tão intensa devido à umidade que tem lá, né? E trazer aqui para Goiás, aonde a gente tem uma temperatura altíssima, a incidência a incidência solar também muito alta e não se tem umidade no ar. Então aí se torna 2 vezes pior. Então vai queimar, vai morrer com certeza, né? Essa planta cultivada em sol pleno aqui no interior de Goiás. No caso na minha cidade, né? Que é em Palmeiras, como vocês sabem. Então assim, o cultivo vai depender muito da região onde você está, mesmo da sua região, né? Pode observar que dentro do seu próprio orquidário a gente tem 4 tipos de climas diferentes, dentro de um único orquidário. Se você observar bem, você pode ver que algum cantinho fica um pouco mais sombreado, algum cantinho tem uma ventilação maior e um menor, né? Algum cantinho ali é mais úmido e outro é mais seco. Então a gente tem essas variações. Então o que manda muito, né, é sempre observar o seu ambiente e observar a planta. Você pôs num local, viu que ela não está ficando legal, ela não está brotando, deu época de brotação, ela não brotou, está demorando a brotar, tira, passa para outro local. Não precisa tirar do vaso, né? Troca o vaso de local. Por quê? Alguma coisa no ambiente não está certo, tá? Para ela. Então é sempre bom ir fazendo esses testes, né? Para facilitar e ter uma menor perca no cultivo. Perca sempre acontece, né? Infelizmente tudo que é vivo morre, né, algum dia. E a gente que não tem tanta experiência com algumas plantas, a gente acaba perdendo. Mas não desista. Compre e tente novamente que vocês vão ter sucesso aí no cultivo. Tá? Catasetum denticulato é uma planta bem tranquila para cultivar, desde que se atente à ventilação e umidade. Tá bom? A adubação, como todas as outras plantas, tá? Pode ser tanto química quanto com base orgânica. Tá? Fica a critério. A regra de adubação aí, né, o período de adubação, fica também a critério de cada um, né, conforme cada um usa, né, costuma adubar aí em seu orquidário. Então é bem tranquilo quanto a isso também. Um ponto, né, que sempre eu gosto de reforçar. O pessoal na dormência, muita gente deixa os Catasetums lá. Não regam, não adubam, nada. Simplesmente deixa a planta lá, né? Eu não concordo muito bem com isso, né? Porque durante o período de dormência, né, a planta se desidrata muito. Então eu não gosto, eu sempre prefiro, eu aumento o período, né, de rega. Se igual, agora nas águas eu molho todos os dias. Se não chover, eu molho, né, todos os dias. E as plantas desenvolvem bem. No período da seca, né, pelo menos aqui na minha cidade, é muito quente e muito seco. Então eu molho as plantas dia sim, dia não, tá? Eu molho os Catasetum dia sim, dia não. Não acontece de apodrecer, tá? Porque as plantas, por mais que estão em dormência, suas raízes, acredito que no mínimo possível elas ainda estão em atividades. Elas estão se alimentando, se mantendo, né? Ela não está desenvolvendo, mas sim se mantendo. Então eu sempre indico, né, fazer uma adubação pelo menos a cada 15 dias, né? Ou pôr lá um adubinho com base orgânica de 30 em 30 dias. Fazer as regas, né, dependendo da sua região, nem que seja uma vez por semana, mas que faça, né? Porque o pessoal, alguns deixam
a planta durante todo o período, né, de dormência sem água. Então eu sempre gosto de, né, reforçar isso aí. Não façam isso. Dá uma aguinha, nem que seja de pouco, algum dia, né, tudo para suas plantas se manterem. E quando chegar a brotação, vir brotos mais saudáveis, mais bonitos, tá bom? Então o que tem para falar mais é sobre isso, tá? É só isso, é uma planta simples de cultivo, porém se atente a 2 detalhes, que é a ventilação e a umidade, que vocês vão ter, né, grande sucesso aí no cultivo. Se vocês gostaram, não se esqueça, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal, logo mais teremos outros vídeos aí. Quem já é inscrito, muitas vezes, demora a receber notificações de vídeos, algo do tipo, dá uma conferidinha lá no sininho ao lado, tá? Ative as notificações para estar recebendo os vídeos assim que postados. Muitas vezes você ativa, depois de algum período, o próprio plataforma, né, o YouTube, ele acaba desativando o seu sininho, para ver se você realmente está acompanhando o canal. Então aí é só você ir lá e ativar novamente, tá? E assim que a gente fizer as postagens, vocês recebem os vídeos aí de imediato, tá bom? Fiquem todos com Deus e tchau, tchau.